eu sou Rodrigo, tenho 23 anos, atualmente sou empreendedor no setor automotivo, na Drywash. Com carteira assinada, registro, o primeiro foi na Drywash, mas antes da Drywash eu trabalhava com parentes, conhecidos, em obras, eletricidade, colocar pisos, essas coisas. Para sua família, coisa do empreendedorismo, eles apoiaram, eles acharam estranho? Nossa, eles acharam um absurdo. Falaram assim, como assim, velho? Você tá ficando louco? Como é que você quer? Você tem certeza disso? E até hoje sou questionado, né? Como eu sou uma pessoa que falo muito pouco, né? Somente o necessário, às vezes eles ficam com muita dúvida. Pô, será que tá dando certo? Será que tá dando errado? Pô, como é que o cara tá fazendo isso aí? Como é que ele sai sem saber se... começa o dia 1, mas ele não sabe o que acontece no dia 31. Não sabe se vai ter um rendimento. Então, falaram que era loucura, né? Falaram, pô, uma pandemia. Num momento como esse, você quer ainda ficar se aventurando? Que negócio é esse? Hoje, olham com um pouco mais de... como eu posso dizer? Consegue compreender melhor. De falar assim, eu não entendi direito o que é ainda, mas eu acho que está dando certo. Eu acho que você está fazendo a coisa certa. Né? Meus pais eles são muito assim, são muito tranquilos nesse sentido, né? Eles olham, tem aquele medo, né? De falar assim, pô, não vai para aí, é uma furada. Mas quando eles veem que você vai todos os dias ali, você tem um empenho, eles falam assim, eu acho que ele sabe o que está fazendo. Vamos deixar para ver o que vai dar. Mas não tem muita segurança. Fala, pô, eu acho que você deve sair disso aí. Minha mãe mesmo, ela fala muito, né? Tem vários domingos que assim, eu tô saindo de casa, ela fala assim, pô, você não folga domingo? Pô, tem vezes que a gente vai folgar na semana, mas a gente muda de ideia, ela fala assim, pô, mas você não folgou essa semana? Às vezes ela chega, mas você não era só folga hoje? Onde é que você tá? Sabe, porque muda planos, a gente, pô, tem um problema na loja, você precisa ir lá, né? Você precisa, às vezes, compor, você não pode deixar, né? De perder cliente por causa de talvez algumas horas a mais de descanso, né? Ainda mais no momento que você está construindo ainda. No momento que você está construindo, você não pode descansar. Se você descansa, acaba, né? Então você precisa se empenhar muito. Então tem muitos domingos que eu saio de casa e falo assim, pô, você não vai folgar hoje? Não era hoje sua folga? Eu falei, era hoje, mas não vai ser mais. Agora tem que ir. Tem vezes que ela fala assim, pô, você saiu tão cedo e voltando tão tarde. Que emprego é esse? Fala, é o risco de quem quer fazer alguma coisa lá na frente. Né? Tem muita gente que fala assim, pô, você não vai ter férias? Eu falo, pô, férias eu não sei. Eu nem passo pela minha cabeça. Eu até, às vezes até brinco, pô, a gente ficou 6 meses em casa na pandemia, pra que eu vou querer férias aí? Já foi 6 anos de férias. Então tem mais 6 anos aí pra trabalhar. Depois de 6 anos a gente tira um mês pra compensar o prejuízo. Eu sempre, desde que eu atingi meus 15, 16 anos, eu tinha uma ideia de que trabalhar como CLT não era um bom negócio. Né? Eu comecei a acompanhar algumas coisas, né? Ter curiosidade sobre empresa, ter curiosidade sobre mercado. Eu queria trabalhar, mas o dinheiro que eu ganhasse eu queria fazer ele render de alguma forma, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre mercado, ações, essas coisas, né? Que a gente é o que vem primeiro pra gente. E aí quando eu me deparei com isso, eu cheguei à conclusão em alguns livros de que trabalhar como CLT não era um bom negócio. Eu trabalhava para financiar o Estado, né? Isso é o que veio na minha cabeça. E aí eu falei, pô, trabalhar como CLT eu não quero, cara. E aí eu comecei, como a gente trabalhava como autônomo, eu tinha mais autonomia sobre o meu dinheiro. O que eu gastava era minha responsabilidade, o que eu economizava era minha responsabilidade. Não ia para um fundo que depois ficava a critério de uma outra pessoa, de outras pessoas, para decidir se eu ia pegar ou não. Eu guardava e eu pegaria o que eu quisesse. Então, eu comecei assim. Só que chegou um momento que a gente vai terminando o ensino médio, né? Os pais, tios, avós, enfim, começam a pressionar você para fazer um curso superior, né? Procurar uma carteira assinada, né? E falei assim, pô, eu preciso realmente fazer alguma coisa, né? E aí eu comecei a entregar currículos, né? Fiz várias entrevistas e até a minha dificuldade em lidar com pessoas, em falar em público, me possibilitou muito de passar nessas entrevistas. Às vezes até tivesse condições, mas aquilo de travar no momento de falar com pessoas me atrapalhou demais, né? E eu não conseguia falar, né? Imagina você estar numa sala com 40 pessoas, às vezes 80, 100, como foi na Drywash. Nossa, era uma missão quase impossível para mim.
né? Eu fugia disso. Trabalho de escola, nossa, eu fugia. Falava, não, eu faço o que foi individual. O que foi em grupo tiver que apresentar, eu tô fora. Não, eu posso fazer tudo, tudo. Imprimir, não sei o que, tal. Mas falar em público eu não falo. Deus me livre. Né? Imagine você ir numa sala e tem 80 pessoas, tem que falar para 80 pessoas. Nossa, eu travava, eu não conseguia falar. Então aquilo me atrapalhou bastante. Até que começou minha jornada na André Wash. A André Wash como um grupo mesmo, né? Não sei. As pessoas que estão ali do lado, né? É um ambiente que você trabalha com 15 pessoas. E são pessoas diversificadas demais, né? Então assim, tem um cara mais chatinho, tem um cara mais alegre, tem um cara mais profissional, tem um cara menos. Então aquilo te obriga a ser mais do grupo, né? Quando eu entrei na André Wash, eu até costumo brincar muito que foi uma coisa que para mim não fez nenhum sentido. Não fez nenhum sentido para mim, né? Eu estava procurando emprego, tinha que achar alguma coisa para começar, né? Até para poder ter um rendimento ali todos os meses, para que eu pudesse começar a querer investir, alguma coisa do tipo, né? Então, eu tinha que começar de algum jeito. E aí apareceu no André Wash. Eu fiz um teste, né? Não, foi uma entrevista, né? Acho que 3 meses antes, se eu não me engano. E não deu certo, né? Mais uma vez por causa dessa dificuldade de falar em público, falar com as pessoas. E aí 3 meses depois, né? No mês de junho, foi que deu certo. E aí eu entrei na André Wash. Quando eu entrei na André Wash, eu falei assim, pô, carros. Eu não sabia a diferença de uma Renegade com um Compass. Pra mim era 2 carros e, nossa, uma coisa muito nada a ver pra mim. Eu nunca fui aquele menino que passa na rua, vê um carro diferente e fala, nossa, que carrão, quero ter um desse. Pra mim sempre foi uma coisa muito diferente, sabe? Nunca foi uma coisa que me agradou, nunca foi uma coisa que encheu meus olhos. E quando eu entrei naquele lugar ali, eu falei, pô, o que eu tô fazendo aqui? Né? Não consigo entender. Eu falei assim, pô, eu acho que eu posso absorver, né, o que tá aqui, né? E aí foi quando começou essa... Eu tive que, meio que por obrigação, a ser uma pessoa mais comunicativa. Porque lá eu tinha que ser, não tinha jeito. Né? Você precisa ser comunicativo, você precisa conversar com as pessoas, você precisa entender o lado delas, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar isso e aperfeiçoar até chegar nesse estágio que eu estou hoje. Nossa, difícil, momento de muita incerteza, né? De medo, né? Quando apareceu o projeto, né? Começou a ser falado muito na empresa, já se falava antes, né? Mas quando começou ali a ser falado mais de maneira vai acontecer, em janeiro, eu cheguei a falar muito para as pessoas, é uma grande ideia, é uma boa ideia e a gente tem que estar dentro. E foi uma coisa muito louca, né? Porque a gente fez o contrato, né? A gente assinou a rescisão, mudou para o sistema e 3 dias depois fechou tudo, né? Foi uma coisa só. E agora? Né? O que me deu um pouco de tranquilidade naquele momento foi até uma coisa que eu já tinha aprendido lendo algumas coisas, né? Que o pessoal fala assim, as crises elas vêm e passam. Por mais que seja devastadora, por mais terrível que seja, né, ela passa. Em algum momento ela vai passar. Né? E naquele momento você via pessoas morrendo, pessoas perdendo emprego, a gente indiretamente também perdendo emprego, né, que você sai de uma estabilidade, de ter um rendimento todo mês para algo que você tinha que produzir, né? Você saía de um emprego e ia para um trabalho. Você não era mais empregado, agora você tinha que trabalhar, você tinha que fazer alguma coisa. E você não podia fazer. Você estava de mãos atadas. E aí, por absorver esse conhecimento, eu entendi que aquilo ia passar. Eu só não sabia quanto tempo duraria. Podia ser 1 mês, 1 semana, 6 meses, 1 ano. Era uma crise sanitária, ninguém sabe onde isso vai parar, né? Mas eu consegui, com muito medo, com muita incerteza, com muita vontade de, assim que as coisas reabrissem, a pular fora na primeira oportunidade. Mas o que me segurou dentro do projeto é que eu tinha um pouco dessa convicção de que as crises passam e que a André Wash tinha um grande negócio e que vai dar certo em algum momento. E que em algum momento daria certo. Não importa se ele demorar 3 meses ou 3 anos, mas em algum momento vai dar certo. Eu tinha muito medo, muita incerteza, né? Porque a gente fala assim, porque eu sempre tive na minha cabeça, quando comecei a trabalhar, de que eu precisava trabalhar um tempo e depois, no futuro, né, 10, 15, 20 anos depois, abrir minha empresa. Imagina você começa a trabalhar, antes de 1 ano você já tem a oportunidade de abrir sua empresa. Você fala, não sei nada, como é que eu vou abrir uma empresa se não sei nada? Né? Então, foi assim
foi uma avalanche muito grande, né? Pandemia, aprender uma coisa que você não sabe nem por onde começar, né? Nisso, André, eu acho que deu muita assistência, né? As pessoas que estão do nosso lado, né? No grupo, no dia a dia também, um olha uma coisa, outro olha outro, e aí você vai absorvendo informações e se tranquilizando. Mas naquele momento eu tinha muito medo, mas eu tinha um pouco de convicção de que era um negócio. Se apareceu naquele momento é porque tinha um propósito, tinha um porquê, não era em vão, tinha um porquê. Então, se eu estava ali e recebi a oportunidade, o que eu tinha feito antes me fez merecer estar ali, eu acho que eu tinha que dar continuidade. Eu não podia falar daqui para frente eu não quero mais. Eu tinha que continuar. É muito difícil para alguém de 23 anos ter uma responsabilidade dessa, né? Você com 23 anos, por mais que você seja uma pessoa que conversa muito com as pessoas, conversa muito com os mais velhos, isso acaba diminuindo o seu tempo de vida para aprender. Você aprende mais rápido, né? Porque você vai ficar 7 anos para aprender alguma coisa. Você conversa com pessoas mais velhas, você aprende mais rápido, né? Você já tem uma ideia de o que elas fizeram errado, o que elas fizeram certo. Então você consegue aprender mais. Mas com 23 anos você não sabe muita coisa, né? Então você fica ali travado, você não sabe se é um bom negócio, se não é. Sim. Eu acho que você tem que trocar o medo, a insegurança, pela força de vontade de querer dar certo. Eu acho que essa é a chave. Quando a força de vontade de querer fazer dar certo, de melhorar você mesmo e querer melhorar todo o ambiente que você está, fica mais fácil. O medo ele fica em segundo plano, a insegurança fica em segundo plano, né? Os riscos, tudo isso fica em segundo plano. Se for olhar a pessoa que eu era 5 anos atrás, quando ainda no ambiente, finalizando no ambiente escolar, né? E iniciando a Dryosh e o que eu tô hoje, nossa, é uma diferença muito grande. Pô. Eu não conseguiria imaginar hoje você estar numa loja, a pessoa me procurar para perguntar alguma coisa, né? Me colocar numa situação de, pô, você precisa resolver isso aqui. Pô, eu nunca imaginei isso. Então, isso para mim vale muito mais do que eu de fato ali às vezes ali na operação mesmo, no dia a dia, talvez não signifique tanta coisa. Mas para mim significa muita coisa. Eu falo assim, pô, o que eu era e o que eu sou agora, de conseguir chegar e passar uma ideia que às vezes antes eu não conseguia passar de jeito nenhum, de conversar com uma pessoa mais velha, mais nova, chega um cliente diferente, às vezes um pouco mais ríspido, um pouco mais calmo, às vezes um pouco mais indeciso, e você conseguir manter uma conversa ali sem espanar muito, sem errar, sem aumentar o tom, sem se estressar, às vezes muito estressado. Mas a pessoa que chega do lado um cliente ou alguém, você não pode se estressar com essa pessoa. Então, ter esse equilíbrio, nossa, para mim, não tem como falar que não estou satisfeito, né? Só isso, para mim, se acabasse hoje, já teria sido um ganho absurdo. Só falando disso, sem colocar na mesa outras coisas que eu aprendi também que valeu muito. Mas só isso aqui, hoje, se terminasse de falar, estou muito satisfeito. Hoje eu penso muito em expandir, em me aperfeiçoar primeiramente, né, como pessoa, como profissional, cada vez mais aumentar meu leque de conhecimento, de conhecimentos técnicos, de lidar com pessoas, né, que é uma coisa que, por mais que eu tenha aprendido na Dryosh, ainda eu tenho um pouco de dificuldade. Por exemplo, você lidar com o cliente, quando você tem seu próprio negócio, você precisa lidar com o cliente todos os dias. E é uma coisa que eu particularmente tenho muita dificuldade, não gosto, até muitas vezes eu fujo, né? Às vezes eu vou porque é uma necessidade, a gente tem que encarar. Não adianta ficar com medo e não encarar, você tem que tentar fazer. Então o que eu penso hoje é expandir meu negócio, quem sabe em algum momento sair, né, para fora, né, da loja onde a gente está, né, e crescer, e o máximo que puder.